Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o agente da Polícia Federal, Vladimir Brito, que é especialista em inteligência. Vou passar a palavra para o Sérgio Gabriel, mas antes nós mostramos no segmento anterior um outro especialista em segurança dizendo que muita coisa na área de espionagem, que seria crime na vida civil, acaba não sendo crime. Afinal de contas, a espionagem é crime ou não é? A referência legal que você tem no nosso país é a Lei de Segurança Nacional, né? Que teoricamente é uma lei antiga, salvo engano, de 83, né? E que é genérica. Então, aqui falta ser regulamentado. Além disso, os instrumentos para as agências lidarem com espionagem, aquilo que eu falei antes. Um agente muitas vezes é recrutado a uma rede de espiões e vão levar décadas, né, ou pelo menos anos, para essas pessoas se posicionarem. Então, muitas vezes um instrumento, que você tem que usar instrumentos invasivos para acompanhar essas pessoas. Mas como é que as agências brasileiras, a ABIN, as Forças Armadas, a própria Polícia Federal, vão interceptar uma organização dessa se ela ainda não estiver realizando crime em território nacional? Porque é justamente o que ele colocou, espionagem no genérico ocorre com algum fato concreto. Então, nossa legislação é vaga, e uma outra referência que ele fez, na minha opinião, muito positiva é, pode inclusive ser crime aqui, mas no outro país não, né? Vladimir, a gente está aqui falando de Estado, de governos, de empresas. Eu queria te perguntar, como que um cidadão comum, que tipo de atitudes ele pode ter para evitar ser espionado? O que ele precisa fazer no dia a dia dele, no uso da internet, no uso do telefone celular? Existem instrumentos para que ele possa evitar a espionagem? Ou ele só tem que se conformar? Tem que se conformar que ele será espionado. Se for uma espionagem, né, de uma organização criminosa, espionagem da mulher querendo saber se ele tem uma amante, assim por diante, se ele usar os instrumentos de criptografia que você tem por aí, se ele evitar disponibilizar conteúdo demais dentro das redes sociais, se ele limpar, né, os dados dele dentro do computador quando ele sair, se utilizar softwares de acesso anônimo, né, que não permitem registrar o endereço da sua máquina quando você vai, ele vai ter medidas razoavelmente preventivas. Se ele for um objeto, né, de análise do Estado norte-americano, realmente aí ele está perdido. Não há nada. O celular. Os smartphones, por exemplo, a NSA já foi publicizado, inclusive pelo New York Times, ela possui tecnologia para acessar todos completamente. Ou seja, né? nós temos no celular um grande espião, porque a qualquer momento você está localizável. A sua posição precisa no globo está ali. Qualquer pessoa localizada. GeoInt, que é a inteligência geográfica, né? Os celulares, os smartphones em particular, são um achado. É um araponga. Né? Porque ele sabe onde você está. Né? Alguns, por exemplo, a Chechênia, na época que existia insurgência contra os russos, se diz, né, disponibilizaram essa informação em fontes abertas, que os americanos disponibilizaram as coordenadas do principal líder checheno, que me desculpe, me fugiu o nome agora, porque fazem muitos anos, para que ele fosse morto por um míssil russo. Né? Isso nós estamos falando Enfiaram um míssil no ouvido dele. Exatamente, não sobrou muita coisa. Não. É isso. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos aqui falando de todo esse aparato americano, tudo que eles podem fazer e que fizeram aqui no Brasil e tal. A impressão, eles têm 16 agências, estamos vendo, o Estado Unido tem 16 agências, agora estão criando um novo centro de armazenamento de dados, que é um negócio brutal, enorme, né, numa dimensão que ainda não se conhecia. Eu me pergunto, tudo isso que nós estamos conversando aqui é apenas a ponta do iceberg? Não deve ter muito mais, mas muito mais do que isso sendo sem dúvida, acontecendo e a gente não tem a menor noção. E há muitos anos, para o acordo chamado OCUSA, vamos dizer assim, né, no português chinfrim, na tradução chinfrim, que seria o United Kingdom, é o United States, né, ou seja, o UK da Inglaterra e o USA dos Estados Unidos. E que depois esse acordo foi feito na década de 60 para 70 e incorporou os outros países anglo-saxões, os de língua inglesa, desenvolvidos Canadá, Nova Zelândia, Austrália, de interceptar dados no mundo desde a década de 60 e 70. Né? Então, ou seja, a internet, na verdade, só facilitou tremendamente porque ela trouxe para dentro da arquitetura tecnológica norte-americana as comunicações. Né? E aumentou a dimensão. Você pode ver que a primeira prioridade norte-americana dentro da agenda liberalizante dos anos 90, né, com a queda da Rússia, o primeiro item de pauta a ser privatizado de todos os estados nacionais foi o quê? As telecomunicações. Agora, Exatamente. uma curiosidade aqui. O que aquela centralzinha de espionagem da NSA em Brasília captou de verdade do governo brasileiro? Dá para saber? É difícil, assim, você pode inferir.
eu imagino que todas as comunicações formais, a NSA tem tecnologia para ter invadido as redes todas e ter acessado grande parte das comunicações do governo. Inclusive as telefônicas, de voz? Sem dúvida. Ou só metadados, que são as informações sobre o horário, local... Metadados, porque assim, vamos entender, a NSA é educada dentro dos Estados Unidos, então ela é comandado judicial, porque existe a Constituição americana, ela não é doida, né? Ela forçou ou não forçou as empresas de telefonia a dar os metadados, ou seja, informações de hora da chamada, quem chamou para quem, assim por diante. Sem conteúdo. E que a população americana, sem conteúdo, que a população americana, uma parte da população americana achou um absurdo. Mas isso tudo é com autorização legal. Aqui, ela não vai pedir autorização legal porque ela está espionando. Agora, eu perguntaria, doutor, seria necessário um centro da NSA em Brasília? Para quê? Dependendo do tipo de tecnologia que eles estão utilizando, se não é captável à distância, se você tem que ter, é mais mecânico, você tem que às vezes interceptar fisicamente alguns locais, você tem distância geográfica, né? Por exemplo, a comunicação de voz no telefone celular. Que ela está limitada a uma determinada região. Por exemplo, conforme o caso, conforme o tipo de chamada. Então, você tem uma arquitetura tecnológica, vamos dizer assim, um quebra-cabeças tecnológico, que eles vão solucionando, né? Que eles vão montando a tecnologia oposta para captar as informações de acordo com o contexto. Com certeza, se teve uma estação aqui, é porque existia uma necessidade tecnológica do tipo de dado que eles conseguiam cobrir, que eles não cobriam à distância. Havia uma razão. Agora, doutor, a sua percepção, pessoal, você acha que em quanto tempo o Brasil já pode ter dado um primeiro passo concreto no sentido da sua proteção, quer dizer, da nossa proteção? Se o nosso país não ficar naquele populismo tradicional, né, da solução messiânica de curto prazo, e analisar, perfeito, nós acordamos num mundo que é mau, né? Nós achamos que era idílico, mas vimos que o buraco é mais embaixo. Nós vamos lutar politicamente, anunciar na ONU, discutir isso tudo, mas nós temos que pelo menos nos precaver. Então é criar uma agenda para entender quais são os locais que são sensíveis, que tipo de tecnologia eu tenho que ter, né? Como é que esses atores atuam. Meu sistema de inteligência funciona? Ele tem o modelo que eu quero? Ele tem os instrumentos para poder combater isso? Porque, na verdade, hoje a gente finge que tem uma estrutura de inteligência, mas, ao mesmo tempo, finge que dá para essa estrutura instrumentos para poder realmente investigar e combater a espionagem. Então, nós temos que ter uma estrutura efetiva e nós temos que dar instrumentos para quem estiver nessa efetiva, com a confiança da sociedade, possa atuar para nos defender. E que tipo de compromisso o governo brasileiro tem que ter do governo americano em relação à espionagem? O que é concreto e o que é... Eu acho que ele tem que ter um compromisso do governo norte-americano, né, de que não fará isso mais, mas, sinceramente falando, ele não tem que funcionar desse jeito. Porque o Obama falou com a presidente Dilma, né? Eu vou ver o que eu posso fazer. Não, claro, e o modelo de hegemonia norte-americano foi todo construído, e das grandes potências da vez, em cima da hegemonia informacional. Esse é um dos pré-requisitos, né? De você conseguir obter informação privilegiada, incidir informacionalmente sobre os outros povos. Está diretamente associado até ao conceito de soft power. Então, os americanos não vão abrir mão disso em hipótese alguma. E nem nós vamos poder, dado, né, esse contexto que está presente, desenvolver nossa política de Estado ou na iniciativa privada nos fiando nisso. Vladimir, eu tenho aqui segundos só. Eu queria um jogo só de sim e não com você, para desmistificar algumas coisas. Skype é seguro e inviolável? Não. Gmail, Hotmail, essas coisas? Não. Nada disso é seguro nem inviolável? Em relação ao aparato de Estado norte-americano, não. Ok. Muito obrigado. Antes de terminar, você tem 1 minuto para suas considerações finais. Muito obrigado. Não, o que eu diria é o seguinte, é um momento, ao invés da gente ficar se lamuriando enquanto sociedade, né, estamos aqui, somos vítimas, o Brasil é um ator global, adquiriu projeção, saiu de uma dimensão regional para ter um peso em algumas dimensões das relações de poder global. Então, o que nós temos que fazer? Perfeito, nós estamos nessa situação, vamos entendê-la e, como toda nação, né, que adquiriu um peso em um determinado momento, vamos construir uma agenda para não permitir que a nossa sociedade e o nosso governo, a nossa iniciativa privada, fique à mercê desse tipo de situação novamente. Eu acho que esse é o grande desafio que o governo tem agora e que nós, enquanto sociedade, temos no sentido de estar cobrando. O Canal Livre de hoje está terminando por aqui. A gente agradece a presença do agente da Polícia Federal, Vladimir Brito, e também dos meus colegas Fernando Mitre e Sérgio Gabriel. Uma ótima semana, a gente se encontra aqui no domingo que vem. Até lá e boa noite para você.